Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós estamos estudando nos nossos cultos de ensino da Bíblia uma série que tem como título Superação. E nessa noite nós vamos estar ministrando sobre o tema Superando o Tédio. Às vezes nós nos sentimos entediados com alguma coisa na nossa vida ou até mesmo com alguém. E aí sempre vem aquela pergunta: isso é normal? É pecado sentir esse tédio? Está vivendo um período entediado? Um jornal de grande circulação nacional, há alguns anos atrás, publicou uma matéria sobre esse tema e fez entrevista com pessoas da sociedade, de várias idades, sexo diferente. E nós escolhemos alguns desses depoimentos para ler para vocês. Uma das pessoas que foi entrevistada disse assim: sou entediado porque a vida não é um filme, não é um romance. Convivo com fila de banco, atrasos, trânsito e tudo isso me entedia. Outra pessoa disse: dependendo dos dias, nem tenho vontade de sair de casa. Penso nos lugares e perco o pique. Odeio ir a festas. Me dá tédio só em pensar. E a noite é pior. Só tem gente chata ou bêbada. Outra pessoa disse assim: a capital pode ser um tédio, mas já morei no interior por 9 anos e também achava um tédio. Não aguento o marasmo. Um dia, larguei tudo e decidi morar em outro estado. Estava entediada com a minha vida. Voltei 9 meses depois, entediada. Queridos, há muitas pessoas, incluindo cristãos, que estão totalmente entediadas com a vida. Alguns até mesmo vão trabalhar, se ocupam em alguma atividade, porque não querem ficar entediadas na sua casa. Outros dizem que estão entediados com a rotina da escola ou da faculdade. Outros dizem que estão entediados com o casamento, já não suportam. E ainda aqueles que fazem uso da bebida ou das drogas porque se sentem entediados, como que é uma forma de fuga do problema. O tédio é uma combinação de cansaço, indiferença, apatia e desinteresse que faz com que a pessoa sinta vontade de não fazer nada. Podemos até mesmo relacionar o tédio à tristeza, à monotonia, ao aborrecimento. Para a pessoa entediada, o mundo é todo em tons de cinza. Quando você está entediado, não há nada a fazer, porque não há nada que você faça que importe. Nada tem sentido, nada tem valor. Então, por que fazer? É melhor ficar de braços cruzados e deixar as coisas acontecerem. Uma expressão que representa uma pessoa entediada é tanto faz. Você quer ir ao cinema? Tanto faz. Você quer comer pizza? Tanto faz. O significado é: o que quer que seja, eu não me importo o suficiente para dar uma resposta acerca disso. Tanto faz. Queridos, e quando a gente passa a buscar a origem, as causas do tédio, poderíamos citar 2 dessas causas. A primeira é a superestimulação. Nós vivemos em uma sociedade que nos incentiva a acreditar que mais é melhor. Se uma bebida é boa, 2 são melhores e 5 te deixarão muito bem. Vemos isso também nos relacionamentos. À medida que as pessoas pulam de um casamento para outro, casa separa, casa separa. Os anunciantes, os comerciais, se aproveitam dessa tendência quando nos incentivam a comprar mais, a comprar o novo lançamento, a comprar agora, hoje, basta ligar e chegará nas suas mãos amanhã. Nós somos tão bombardeados com imagens, com luzes e som, que nos acostumamos com tudo isso. Por que a TV deve estar sempre ligada? Por que é que temos que estar o tempo todo acessando as nossas redes sociais?
Nós somos uma geração viciada na imagem. Infelizmente, as crianças que passam 4 horas por dia ou mais na TV ou na internet, são crianças que não passam mais tempo nas suas atividades escolares, não têm habilidade de leitura, brincam menos com os amigos e interagem ainda menos com a família. E infelizmente alguns pais até empurram os seus filhos para que não lhes ocupe o tempo e eles possam fazer as suas atividades. Somos tão superestimulados pela TV, pelas redes sociais, pela música, pelos filmes, pela internet, pelos jogos, que ficamos exaltados, tensos, ansiosos. E como resultado de tudo isso, ficamos entediados rapidamente, porque logo que passa aquela euforia, vem o tédio. Depois que passa o efeito anestésico daquele programa, voltamos a ter uma vida entediada. A segunda causa do tédio é o subcomprometimento. Muitas pessoas vivem no nível de 20% de comprometimento. Somos como o homem que, quando perguntado em que acreditava, respondeu: acredito um pouco em tudo. Somos como um cliente de uma fila de lanchonete. Quer um pouco disso, um pouco daquilo e não muito daquilo outro. Eu gosto muito de sorvete. E quando, por exemplo, eu chego numa daquelas sorveterias mais top, que tem tantas opções, e a gente só pode escolher até 3 casquinhas, porque fora disso já fica um absurdo o valor, né? Aí a dificuldade é exatamente você escolher, e você pede para provar. E cada vez que você prova, aí a dúvida aumenta. Assim, às vezes, nós nos achamos. Estamos 20% comprometidos, por exemplo, com o nosso casamento. 20% comprometidos com o trabalho, 20% comprometido no relacionamento, com as amizades, 20% comprometido com as nossas carreiras, 20% comprometidos com a igreja, e acabamos 20% comprometidos com Jesus. Não é à toa que alguns se sentem entediados, deprimidos, frustrados. Não estamos comprometidos o suficiente com nada para encontrar motivo para sair da cama pela manhã. Isso é uma outra causa que gera o tédio. Por baixo de tudo isso, há um problema mais profundo. Pessoas entediadas são essencialmente pessoas egoístas, que veem o universo através de sua perspectiva atrofiada. A razão pela qual você está entediado é porque você se tornou uma pessoa chata. Para ser sincero, você está entediado consigo mesmo. O problema não está lá fora, em algum lugar. Olhe para dentro, olhe para você, se quiser encontrar resposta. Mas para que eu não seja mal interpretado, eu não acho que, por exemplo, a ocupação seja a resposta para o tédio. Pessoas ocupadas costumam ficar também muito entediadas. Elas usam a ocupação, o ativismo, para mascarar o seu vazio interior. Correm de um lado para outro para não deixar o seu tempo vazio. Já me perguntaram se o tédio é pecado. E depois de refletir sobre o assunto, eu penso que a resposta é que o pecado e o tédio andam juntos. Mas eu prefiro dizer que o tédio é uma doença da alma. É um sinal de alerta de Deus de que existe uma doença em seu coração que deve ser enfrentada e não simplesmente empurrada com a barriga ou colocada debaixo do tapete. O tédio é um sinal de que a sua vida está caminhando na direção errada. Bom, nós já vimos o que é o tédio e como isso pode nos prejudicar. Agora precisamos saber como superar o tédio, porque esse é o objetivo nosso aqui. Como vencer esse problema em que às vezes nós estamos envolvidos com ele. Para tanto, eu gostaria nessa noite de ler 2 versículos que são bem conhecidos. O primeiro é Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Em seguida, Colossenses capítulo 3, verso 17. Porque a partir desses 2 versículos, nós pretendemos encontrar uma resposta bíblica para o tédio. Acredito que se vocês, por exemplo, fizerem uma pesquisa na internet, vocês vão encontrar sites de psicologia, de psicanálise, de psiquiatria, que
farão abordagens sobre essa questão. Mas, nessa noite, a nossa abordagem será dentro da palavra de Deus. Por isso, acompanhe então a leitura de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Disse o sábio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo. Em Colossenses capítulo 3, verso 17, o Espírito Santo, inspirando Paulo, escreveu: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Eu queria tirar daqui 5 atitudes que nós, como cristãos, precisamos ter para superar o tédio na nossa vida. Eu estou dizendo com isso que em algum momento você já se sentiu entediado, ou em algum momento você vai se sentir entediado, e você precisa saber como superar essa dificuldade, porque isso pode te levar a um processo de depressão, isso pode te levar a um processo de se sentir separado dos outros, e nós não queremos que isso aconteça com a sua vida. Precisamos buscar na palavra de Deus a orientação segura daquilo que Deus tem a nos dar acerca da superação do tédio. E a primeira atitude, queridos, se encontra na primeira parte do versículo 10. O que as suas mãos tiverem que fazer. A primeira atitude é fazer tudo que estiver ao seu alcance. O sentido aqui é, o que quer que aconteça, agarre e faça. Ou seja, não importa quão bem planejado seja o seu dia, algo inesperado poderá aparecer, e quando isso acontecer, pegue-o e faça. Esse é um bom conselho. Essa atitude, queridos, nos desafia a assumir responsabilidades normais da vida e garantir que essas atitudes, essas responsabilidades sejam cumpridas. Eu sei que é fácil para qualquer um de nós viver na terra do nunca, na terra da fantasia, na terra dos sonhos. Por exemplo, quem não sonhou um dia começar uma dieta, ou conseguir um novo emprego, ou comprar um novo computador, conhecer a pessoa dos seus sonhos, terminar aquela tarefa iniciada e não concluída, pintar o seu quarto, aprender inglês, visitar um novo cliente, voltar para a faculdade, ou qualquer uma das muitas ideias que valem a pena. Porém, apenas sonhamos. Enquanto isso, há trabalho real a ser feito, grande parte dele tedioso, que de alguma forma fica por fazer enquanto sonhamos com o que faremos algum dia. Às vezes nós temos uma tarefa a realizar, e às vezes essa tarefa é até mesmo tediosa, mas ao invés de realizar, cumprir essa tarefa, ficamos sonhando, fantasiando coisas que nós não vamos realizar. É como se, por exemplo, você resolvesse ir para uma praia, e aí você fosse lá para a praia do Náutico, e chegando lá na praia do Náutico, você olha, sente a vontade de tomar banho no mar e tudo, mas olha, a água está um pouco suja, né? Aí você se vê lá em Jericoacoara, aquele mar azul, e fica sonhando, e nem aproveita o momento que você está ali com a sua família, porque você fica fantasiando algo que não é uma realidade, pelo menos naquele momento, para você. E infelizmente, algum dia, isso nunca chega para muitas pessoas. Charles Spurgeon afirmou: uma boa ação vale mais do que 1000 teorias brilhantes. É melhor fazer o que você precisa fazer, do que perder horas e horas sonhando com o que você gostaria de fazer. Quando Salomão diz, o que as suas mãos tiverem que fazer, ele não quer dizer que você não tem o que fazer, então tire o dia para assistir TV, ou ficar de pernas para o ar. Não.
A sua mão sempre encontrará algo a fazer. Sempre há trabalho para ser feito. Alguém tem que limpar a mesa, alguém tem que tirar o lixo, alguém tem que passear com o cachorro e fazer a limpeza da sujeira dele, alguém tem que pagar as contas, alguém tem que chegar cedo ao escritório, alguém tem que verificar as faturas, alguém tem que ver os planos de aula, alguém precisa substituir o filtro de óleo do carro, alguém tem que cumprimentar os clientes, alguém tem de estar de plantão nesse fim de semana, alguém tem de ensinar na escola bíblica, alguém tem que cuidar do som durante o culto, alguém tem que ficar até tarde e fechar a igreja. Sempre há alguma atividade a ser feita. Assim é a vida. Um monte de tarefas, grandes e pequenas, que alguém tem que fazer. Não adianta reclamar e dizer: eu não tenho vontade de fazer isso. O que quer que a sua mão encontre para fazer, faça. Esta é a palavra de Deus. Todos nós temos trabalho a fazer, todos nós temos tarefa a realizar, responsabilidades, atribuições na vida. Ninguém ganha carona o tempo todo. Ninguém vai viver com uma muleta o tempo todo. Você não pode ficar na cama para sempre em berço esplêndido. O tédio vem quando nos concentramos em nossas próprias necessidades. Tire o foco de si mesmo e os seus problemas parecerão menores e o seu tédio logo desaparecerá. Doe-se para ajudar as pessoas ao seu redor. Às vezes os nossos olhos estão postos tanto nos nossos problemas que esquecemos de ser bênção na vida do outro. Então essa, queridos, é a nossa primeira atitude, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. A segunda atitude, para que você supere o tédio, encontra-se logo na continuidade desse versículo 9. Ele diz: façam com toda a sua força. Ou seja, para você superar o tédio, você precisa fazer o seu trabalho com paixão. Não só devemos fazer o que for de nossa responsabilidade, não apenas encarar o nosso trabalho, mas fazê-lo com entusiasmo. Os puritanos do final do século XVI, início do século XVII, falavam frequentemente sobre a importância da seriedade da vida. A vida, amados, ela é curta, ela é frágil demais e preciosa demais para ser encarada com leviandade. O que quer que façamos, devemos fazê-lo de coração, com entusiasmo, com paixão, com zelo, com 100% de empenho. Se você, por exemplo, foi chamado, foi convidado a ficar na recepção da igreja, que você faça isso com entusiasmo, não com aquela cara de peixe morto. Chega alguém visitando a igreja: boa noite, seja bem-vindo. Um negócio desse a pessoa nem volta mais, né? Boa noite, seja bem-vindo, aqui é a casa do Senhor, estamos alegres pela sua presença. Precisamos estar entusiasmados. Eu vou fazer o café da manhã, glória a Deus, que bênção. Jesus, o ovo queimou, tem problema não. Vamos preparar aqui com amor que vai ser bênção, né? É a gente fazer as coisas com alegria, é na família. Eita Deus, pense a quantidade de louça que tem que lavar quando eu chegar em casa. Jesus, hoje eu não deixo aquela cozinha depois da meia-noite, mas eu termino, né? Então, é você fazer e fazer bem. Não vá fazer a coisa mal feita, não. Não vá deixar a panela engordurada, né? Faz o serviço direito. Então, queridos, precisamos entender que mesmo que às vezes o nosso trabalho pareça entedioso, precisamos fazer com alegria ou com entusiasmo tudo aquilo que chega às nossas mãos. Há um desenho animado que é bem conhecido, que simboliza como muitos veem o seu trabalho. Eu acredito que vocês já viram os Simpsons. E o Homer Simpson, ele vê o seu trabalho como uma piada, como um lugar para brincar, um lugar onde nada realmente importa, onde quebrar as regras está na ordem do dia. Mas será que é isso que nós, como crentes, como cristãos, devemos fazer? Quer seja no trabalho, na faculdade, na escola, chega o dia de prova, ao invés de eu ter estudado, me preparado, eu vou dar um jeitinho, a pesca, a cola. Queridos, na visão bíblica,
Nós precisamos encarar o nosso trabalho, a nossa responsabilidade de outra forma. O trabalho, ele é nobre, ele é honroso, se for para a glória de Deus. Mesmo as tarefas mais simples valem a pena se forem feitas na perspectiva correta. Martinho Lutero disse que uma leiteira pode ordenhar vacas para a glória de Deus. Se o seu trabalho é limpar o esterco, então faça o seu melhor. E se você fizer isso bem, você honra a Deus tanto quanto um cirurgião que salva a vida de alguém. Todos nós lutamos com isso em um outro nível. A sociedade nos diz que alguns empregos importam mais que outros. Certamente, alguns empregos pagam mais do que outros. Isso é sábio, isso é notório. E alguns empregos ganham até mesmo mais elogios do que outros. É fácil cair na armadilha de dizer assim: eu odeio o meu trabalho, não me sinto bem, eu não gosto do lugar onde eu trabalho, estou cercado de pessoas descrentes, meu chefe me odeia. A mulher do lado é uma pessoa de má índole, o salário é péssimo, ninguém gosta de mim, e além disso, tenho dores de cabeça sempre que eu chego no trabalho. Queridos, a resposta bíblica para quem vive nessa murmuração é: cresça. Você não vai gostar do seu trabalho todos os dias, isso é uma certeza. Não será divertido o tempo todo. É por isso que chamam de trabalho. Se o trabalho fosse divertido o tempo todo, seria chamado de diversão, de férias. Muitos dias você não vai sentir vontade de ir trabalhar. E se você for, você não vai gostar. Importante: vá de qualquer maneira, faça o que você tem que fazer, e faça isso com todo o seu coração, coloque paixão em seu trabalho, e veja o que acontece. É uma forma diferente da gente olhar para as coisas que estão ao nosso redor. Se você ler essa primeira parte do versículo 10 do capítulo 9 de Eclesiastes, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Salomão não está dizendo: olha, faça isso com todas as suas forças se você sentir vontade, ou faça isso com todas as suas forças se você gostar, ou faça isso com todas as suas forças se as pessoas te tratarem bem, se o teu patrão te pagar o salário que você merece, se as pessoas ao teu lado te aplaudirem pelo teu êxito. Não é nada disso. Na verdade, Deus diz: faça isso com todas as suas forças, mesmo quando você não sentir vontade, mesmo quando você não gostar, e mesmo quando você não quiser estar lá, e depois, deixe todo o resto nas minhas mãos. Há uma enorme verdade teológica subjacente a este princípio. Se você acredita na soberania de Deus, então deve ser verdade que você está aonde você está, porque Deus quer que você esteja lá. Porque Deus, se Deus não quisesse, você não estaria lá, você estaria em outro lugar. Mas já que você está onde você está agora, isso deve ser porque você está lá pela vontade soberana do Senhor. E quando Ele quer que você esteja em outro lugar, Ele te conduzirá para lá. Pastor, então quer dizer com isso que eu devo me acomodar ao meu trabalho? Não é nada disso. Você tem que buscar melhorias. Você tem que cultivar investimento, por exemplo, na sua formação, quer seja acadêmica, quer seja profissional. Você precisa galgar uma posição melhor dentro da empresa, ou até mesmo, quem sabe, passar para uma outra empresa. Porém, tudo isso vai acontecer debaixo da vontade de Deus. É Deus que vai estar te conduzindo para que você possa estar realizando todos esses investimentos. Queridos, se você crê nisso, então você pode fazer seu trabalho todos os dias, mesmo nas situações mais difíceis, menos favoráveis, com todas as suas forças, porque você vai estar fazendo tudo para a glória de Deus. E isso é em qualquer área. Às vezes a gente tem a ideia romântica de que nós que estamos aqui no púlpito, quer seja os pregadores, quer seja aqueles que ministram louvor, não enfrentam problemas. É como se que um ar de santidade, uma áurea poderosa estivesse envolvendo aqueles que sobem nesse púlpito e que todo o problema desaparecesse. Quem disse isso? Eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas dificuldades.
Mas apesar delas, eu procuro de todas as formas, de todas as minhas forças, fazer tudo da melhor forma possível, porque eu sei que eu estou fazendo para a glória do meu Deus. Precisamos ter essa percepção, essa atitude. Mas há uma terceira atitude para superar o tédio. Encontra-se na parte final do versículo 10 aí de Eclesiastes 9. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Ou seja, a terceira atitude para superar o tédio é ponderar sobre a brevidade da sua vida. Eu sei que a primeira metade desse versículo é bem conhecida e frequentemente ela é citada. Essa segunda metade é praticamente descartada por muitos. E é fácil entender isso, porque ela parece um tanto quanto deprimente. Quem quer ouvir que está indo para o túmulo? Quem quer saber acerca da sua morte? Porém, esse é um fato que nenhum de nós pode ignorar. Há uma tradução dessa passagem de Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, na versão da tradução na linguagem de hoje, que diz assim: tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada. E ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria. E é para lá que você vai. Queridos, quando eu li isso, eu comecei a pensar na brevidade da vida. Eu vou para o mundo dos mortos. Eu vou para a sepultura. E é algo que, gostando ou não, isso vai acontecer com cada um de nós. Mas, queridos, é inteiramente verdade que cedo ou tarde isso nos alcançará, se Jesus não voltar até o momento da nossa partida. Todos nós vamos encarar a morte. Como pastor, eu já celebrei diversos casamentos. Este é um momento festivo, de muita alegria, votos de felicidade, tudo é sorriso. O casamento dá-nos a esperança para o futuro, é uma nova família que se forma. Mas também já realizei diversos cultos fúnebres, momentos de choro, de tristeza e dor. O funeral nos lembra que muito do que nos preocupamos nesta vida não importa. Às vezes a gente só percebe o valor de alguém quando a perdemos. A vida, queridos, não é um ensaio de uma peça teatral. Só temos uma chance de fazer o que quer que façamos nesse planeta. Em breve, mais cedo do que pensamos, o nosso momento ao sol se acabará. Infelizmente, acontecem tragédias, principalmente quando elas acontecem próximas a nós. É natural que peguemos o telefone para ligar para entes queridos. Eu acho que vocês assistiram esse problema envolvendo lá a invasão do Hamas a Israel. E um dos jovens brasileiros que teve a sua vida preservada, naquele momento do desespero, enquanto ele estava lá dentro de um bunker, ele ligou para a sua família, falando, que talvez aquele fosse o último momento em que ele estava ali a conversar com a sua família. É isso que nós falamos, é isso que nós fazemos. No momento do desespero, nos lembramos de falar com as pessoas mais próximas, mais amadas. Pais ligam para os seus filhos, irmãos ligam para seus irmãos, amigos ligam para seus amigos, parentes há muito perdidos ligam para garantir que todos estejam bem. Uma das ironias de tudo isso, queridos, é que é preciso uma tragédia para nos obrigar a encarar a brevidade da vida. É quando nós recebemos a informação de que alguém muito próximo a nós está com a doença terminal. Ou alguém sofreu um acidente e está numa UTI. E aí sim, vem aquele momento de dor e de pesar. E aí passamos a refletir o quão breve é a nossa vida. Ninguém escapará da morte, a menos que viva até o arrebatamento. A questão é, faça o que quiser fazer agora. Eu não estou dizendo com isso, ou dando uma carta branca para você pecar, não é nada disso. Se você pretende fazer alguma boa ação, faça agora. Se você tem um ótimo plano para abençoar alguém, trabalhe nele agora. Se você pretende fazer algo, ou ser algo, ou tentar algo,
faça, ou seja, ou tente agora. Você não tem tempo para ficar entediado. Martinho Lutero disse que um homem deveria viver com o dia de sua morte afixado diante dos seus olhos. Lutero conseguiu virar o mundo de cabeça para baixo enquanto viveu. Será que temos essa mesma visão realista da vida e da morte? De aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos tem dado para sermos seus discípulos, suas testemunhas? Ou simplesmente estamos dizendo: Senhor, amanhã eu faço. Senhor, quando eu me aposentar, conta comigo. O dia é hoje. Quarta atitude para superar o tédio. Aí nós vamos lá para Colossenses, capítulo 3, a primeira parte do versículo, que diz: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no no nome do Senhor Jesus. A quarta atitude para superar o tédio é lembrar que você representa Jesus em tudo que você faz. Às vezes, queridos, nós somos desleixados com o que dizemos e fazemos justamente porque achamos que ninguém percebe o que estamos fazendo. Pode ser até que a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos não percebam. Pode ser que o pastor não perceba, os irmãos da igreja não percebam, mas nada passará isento aos ouvidos e aos olhos do nosso Deus. Porém, se Jesus tivesse que assinar o seu nome em tudo que você diz e em tudo que você faz, como você reagiria a isso? Para cada palavra descuidada, o nome Jesus Cristo seria anexado. Para cada ação executada, o nome Jesus Cristo fosse colocado. Isso poderia nos fazer parar em nossos caminhos e pensar que o nome de Jesus está ligado a todas as nossas palavras e atitudes? Será que tudo aquilo que nós falamos ou fazemos agrada ao coração de Deus? Nós somos o povo do Senhor. Nós afirmamos que trilhamos a estrada de Jesus. Nós o chamamos de nosso mestre, nosso salvador e nosso Senhor. Dizemos ao mundo que deixamos tudo para tomar a nossa cruz e segui-lo. Nós até nos chamamos de cristãos, seguidores de Cristo. Gostemos ou não, o seu nome está ligado a tudo o que dizemos. Até aos comentários tolos, às palavras indelicadas ou grosseiras, aos insultos raivosos, aos palavrões, às ameaças que proferimos e a todo o resto. O seu nome, o nome de Jesus está ligado às nossas queixas, às nossas desculpas, às nossas bravatas, às nossas mentiras, à nossa bajulação, à nossa falta de compromisso, à nossa preguiça, à nossa desonestidade e até aos piores pecados que podemos cometer. Se praticamos imoralidade, o nome de Jesus vai conosco. Se roubamos, o nome de Jesus vai conosco. Se mentimos, o nome de Jesus é arrastado conosco. Estaríamos nós mais preocupados com os detalhes da vida se nos lembrássemos que somos o reflexo de Jesus na terra hoje? Gostamos de dizer que Jesus é a luz do mundo, e Ele é, mas também somos a luz desse mundo. Como diz o ditado, somos talvez a única Bíblia que alguns lerão. Somos o único Jesus que alguns verão. E será que nós realmente somos discípulos de Jesus? E poderíamos afirmar: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim? Quinta e última atitude para superar o tédio, nós vamos encontrar na parte final de Colossenses capítulo 3, verso 17, quando ele diz: dando por meio dele graças a Deus Pai. Queridos, ser grato por coisas, grandes ou pequenas, é uma forma de nós superarmos o tédio. Infelizmente, nem sempre nós cultivamos um coração agradecido a todas as circunstâncias da vida. A gratidão, ela transparece quando as coisas nos são satisfatórias, quando tudo está indo bem. Mas quando o problema nos acossa, quando a dificuldade nos aperta, quando a doença nos chega, aí a murmuração passa a habitar na nossa boca. É impressionante como isso se relaciona com o contexto de Eclesiastes capítulo 9. Essas duas passagens estão interligadas. Se você, por exemplo, ler lá em Eclesiastes 9, os versículos 6 a 9, você vai descobrir que Salomão nos exorta, por exemplo, a desfrutar os prazeres simples da vida. No versículo 7, Salomão vai dizer que nós devemos desfrutar
da comida e da bebida. No versículo 8, ele vai falar que nós devemos nos vestir e ter bom cheiro, né? Ser perfumado. No versículo 9, vai falar que nós devemos desfrutar da nossa esposa e dos prazeres da vida conjugal. Todas essas coisas são dádivas de Deus, são prazeres simples, comida e bebida, roupas bonitas e um casamento feliz. Isso não é hedonismo, isso não é uma vida refém do prazer, longe disso. Isso, na verdade, é ter prazer nas bênçãos diárias que o Senhor nos provê, que o Senhor nos dá. É ter um coração grato a Deus pelo pão de cada dia na nossa mesa. É ser grato a Deus por ter o que vestir. É ser grato a Deus pelo seu cuidado e nos ter presenteado com uma família tão bela, quer seja aquela que está a nos receber todos os dias na nossa casa, quer seja a família a qual nós nos congregamos e adoramos o seu nome. Imagine-se, queridos, em um culto de oração, aonde nós passássemos 90 minutos, 1h30, que é o tempo de duração do nosso culto de oração, somente agradecendo a Deus. Para a maioria de nós, a ideia soa estranha, porque já estamos tão superestimulados que não podemos desacelerar o suficiente para gastar tanto tempo agradecendo. Pastor, eu preciso pedir. Não dá para passar 90 minutos agradecendo. A minha relação de pedidos é tão grande. Muitos de nós talvez terminaríamos os nossos agradecimentos em 5 minutos. Mas para aqueles que sabem ser gratos pela sua família, pela sua vida, pela igreja, por tudo que o Senhor lhes tem concedido através da salvação, ao final de 90 minutos, seus corações estariam revigorados e sairiam percebendo o quanto o Senhor tem sido fiel, provedor e protetor. O problema, queridos, é que nós somos tantas vezes bombardeados com tantas informações, com tantas imagens, que nós perdemos o foco, que logo perdemos a atenção no Senhor e passamos para as coisas. Lembre-se, o tédio não é uma questão de más circunstâncias. O tédio não está relacionado aos problemas pelos quais você está passando. O tédio é uma doença da alma, causada pelo excesso de alto foco, de olhar só para si, para as suas necessidades. A vida nunca é chata quando se compromete 100% com Jesus. O problema é que hoje, essa integralidade, essa exclusividade é roubada pelas coisas ao nosso redor. Não quero dizer com isso que você não vai trabalhar, não vai estudar, não vai se dedicar à sua família, não vai ter o seu momento de lazer. Tudo isso é importante, mas em todas essas áreas, em todos esses momentos, Deus precisa fazer-se presente. Você está entediado com a vida? Assuma um novo compromisso com o Senhor. O tédio é um sinal de alerta de que estamos vivendo para nós mesmos, quando deveríamos estar vivendo para Deus e para o próximo. Que Deus possa abençoá-lo, que você possa entregar todo o seu caminho a Jesus, e a sua vida nunca será tediosa. Ah, pastor, quer dizer que eu vou estar blindado do tédio? Quer dizer que eu vou estar livre de passar momentos entediados? Não. Quer dizer que você não vai ficar refém do tédio. Quer dizer que você não vai ser escravizado por uma vida tediosa. Que você não vai viver murmurando, reclamando, ou amedrontado e vivendo fechado, enclausurado na sua casa. Mas que você vai olhar a vida, não com as lentes da doença da alma, mas você vai contemplar a vida com as lentes de Deus para você. E você vai ter um coração grato a Deus por tudo aquilo que Ele já fez, por tudo aquilo que Ele está fazendo e por tudo aquilo que Ele há de fazer na sua vida, em nome de Jesus. Então, quando o tédio bater a sua porta, diga: não, eu sou transformado pelo Senhor. É o Senhor que me dá a alegria de viver uma nova vida. Em nome de Jesus.